Na hora da tribulação, só o óleo da unção. Que isso, Saião? Pois é, Tiago capítulo 5 nos fala sobre isso, mas o que isso significa? É para praticar assim mesmo ou tem algum ensinamento especial? Confira conosco na nossa mensagem, nossa reflexão sobre esse tema tão importante para a nossa caminhada com o Senhor. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, aperte aí o sininho e seja você também um parceiro aqui da IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Neste momento chegou a hora de refletirmos sobre a palavra de Deus e o tema da nossa reflexão hoje certamente vai dar o que falar e dar o que pensar, porque o nosso tema será na hora da tribulação, só o óleo da unção. Como é que essa é? Pois é, para entender o que é que a gente está dizendo aqui, é importante dar uma olhada no texto de Tiago, capítulo 5, desde o verso de número 7 até o final do capítulo, no verso 20, 5 de 7 a 20. Diz o texto o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Vamos até aqui, depois vamos prosseguir na nossa leitura aqui do livro de Tiago. Então, olha lá que coisa interessante. A carta de Tiago, esse Tiago meio irmão de Jesus, é a primeira carta do Novo Testamento, o primeiro documento escrito, e muitos estudiosos acham que até mesmo antes do ano 50, essa carta estava disponível, enviada aí àqueles seguidores de Jesus de contexto judaico que estavam na dispersão, ali em torno da terra de Israel. E a situação era um tanto quanto complicada, Esse pessoal estava sofrendo dificuldades de algum tipo de perseguição, e a gente compreende, em função de tudo que acontece nesse cenário dos seguidores de Jesus, da comunidade primitiva da fé, mas também um problema entre eles, de relacionamento, de não conseguirem se ajustar, especialmente entre os mais abastados e os que estavam em condição, vamos dizer, de necessidade socioeconômica maior. Quando nós lemos aqui, Tiago começa a dar algumas orientações sobre como é que a gente lida com a vida. É um livro tão interessante e importante porque é um livro muito prático, muito objetivo, vai falar sobre como é que a gente lida no relacionamento com os outros, como é que a gente lida com a língua, o que é verdadeira sabedoria. E um dos temas que aparece desde o começo na carta ao Tiago é essa questão que mexe com todo mundo. Ou seja, quando a gente passa por situações incômodas, difíceis, que é genericamente chamada de tribulação, e a gente pergunta, afinal de contas, o que é que Deus quer com isso? Por que que o Deus que é tão amoroso, por que que é tão poderoso e como está dirigindo a nossa vida, encaminhando todo o projeto da redenção,
Como é que Deus lida e interfere com isso? Inclusive, eu faço questão de ler o texto também na versão aqui, a mensagem, para a gente ver a força das palavras comunicadas de maneira mais, vamos dizer, forte. Então, acompanhem comigo. Enquanto isso, amigos, esperem a vinda do Senhor. Sejam pacientes, os fazendeiros vivem assim, sempre esperando o tempo da colheita com paciência, deixando que a chuva faça o seu trabalho lento. Tenham a mesma atitude sem fraquejar. O Senhor pode chegar a qualquer momento. Irmãos, não reclamem uns dos outros. Vocês sabem que uma queixa muito maior poderia ser feita contra vocês. O juiz está às portas. Tomem os antigos profetas como mentores. Eles puseram tudo de lado, enfrentaram tudo e nunca desistiram, sempre honrando Deus. Quem permanece firme não perderá sua recompensa. Vocês, por certo, já ouviram falar da paciência de Jó e sabem que Deus o recompensou no final. Lembrem-se, Deus se importa conosco em tudo, até mesmo nos detalhes. Agora que sabem como Deus se importa conosco, parem de dizer coisas como juro por Deus. Deixem de impaciência fazendo juramentos para apressar Deus. Digam apenas sim ou não, apenas a verdade, assim suas palavras não poderão ser usadas contra vocês. Então, observem bem esse cenário importante que está aqui. Qual é o desafio? A palavra de Deus, o ensino bíblico, ela não nos traz, como muita gente erroneamente imagina, que é o raciocínio muitas vezes em contra disso, que como a gente está do lado de Deus, na verdade da palavra, do caminho da fé, é que o nosso caminho vai ser mais suavizado. A gente de repente ficou mais sábio do que as pessoas lá de fora, a gente tem a parceria melhor, a gente tem o caminho mais promissor, então a nossa vida de alguma maneira não vai ser surpreendida por situações problemáticas e difíceis. O que nós vamos encontrar na Bíblia é exatamente o contrário. Por isso, o texto vai dizer para a gente que o que Deus deseja é que nesses momentos de dificuldades, de situações difíceis, de problemas que a gente enfrenta que parecem, vamos assim dizer, prejudicar a nossa firmeza na fé, que a gente aprenda a lidar com isso. Então veja, não tem esse negócio, eu estou acostumado a ouvir em ambientes de orações assim, em ambientes religiosos, tipo, Senhor, tira toda a tristeza do nosso coração agora, ó Deus, né, que não haja nenhum sentimento negativo, nenhum problema, tira toda a dor. Não é esse o tipo de oração que nós encontramos no ensino de Jesus e da igreja primitiva. O que a gente vai encontrar é um caminho diferente, né? Um caminho que é um desafio. Por quê? Presta atenção. Quando a gente está caminhando na fé, e não existe caminho na fé sem a comunidade da fé junto, a gente vai enfrentar diversos desafios. E que desafios são esses? São os desafios da gente conseguir caminhar, prosseguir na nossa jornada a despeito das situações problemáticas e difíceis que são essas provações, essas tribulações que são mencionadas desde o começo da carta de Tiago. Mas também, veja, se tem um monte de gente com fardo nas costas, se tem um monte de gente com problemas a enfrentar, esperando de Deus a sua bondade e o seu poder à nossa disposição o tempo todo. E esse pessoal começa a andar junto, o que vai acontecer? Atenção, vai dar ruim. Por quê? Porque esse pessoal, à semelhança dos israelitas no deserto, começam, cá entre nós, a causar. Começam a ter problemas, começam a ter conflitos, começam a ter uma relação prejudicada por não aprenderem a lidar com as suas próprias insuficiências e dificuldades, tanto no nível individual como no nível da comunidade da fé. Por isso é tão importante o ensino de Tiago quando ele vai nos dizer o seguinte, pessoal, nós aguardamos o desfecho final vitorioso do reino de Deus com a vinda do Senhor. Mas não é ainda o momento. Enquanto isso, a gente tem que aprender
Eu acho tão interessante. A Bíblia dá uns conselhos para a gente, fala assim, pessoal, dá uma olhadinha no mundo que Deus criou. Você já deu uma olhadinha nas aves do céu? Você já olhou os lírios do campo? Você já viu como é que funciona a ordem natural do grande Criador? Então vejam como funciona a realidade que tem a ver com a nossa sobrevivência no mundo da agricultura. Como é que funciona? O agricultor, né, quando ele vai lidar com a produção da terra, não adianta ansiedade, não adianta perturbação, não adianta tentativa de aceleração, ele precisa aprender a esperar o tempo certo das coisas. Então ele, como acontece na terra de Israel, na região, você tem as chuvas de outono e de primavera, né? Ali nós temos um momento por volta de setembro, outubro, quando começa o período chuvoso que vai se estender até o fim de fevereiro, ali março no máximo, e depois vem uma época de estiagem e você não muda o clima. Você não muda a chuva, você não tem poder sobre isso. Então, qual é o nosso chamado? Em primeiro lugar, é ter paciência e perseverança. Então, Deus coloca problemas, permite dificuldades, abre um caminho para a gente enfrentar a tribulação para que você cresça como pessoa, desenvolva a virtude, que, num certo sentido, é um esvaziamento da sua atitude prepotente de achar que tem tudo sob controle. Você não tem. Então você tem que se submeter à realidade. E assim como o agricultor com paciência aguarda o momento certo para que ele tenha a colheita e garanta a sobrevivência, a gente precisa aprender isso com a percepção da ordem natural. Então, vocês precisam ser pacientes e, atenção, fortalecer o coração. Porque é o que acontece, né? Você vê que muita gente às vezes até segue a caminhada da fé, mas segue assim com aquela cara de quem está chupando limão. Segue com uma cara assim de quem, sabe? Tipo, eu tô seguindo aqui meio que empurrado, né? Eu tô aqui meio que sobrevivendo nessa coisa, mas não fortaleça o coração porque Deus é bom e é poderoso e o desfecho dessa caminhada é extraordinário. O desfecho da caminhada do povo de Israel na história termina na Terra Prometida. O desfecho da nossa caminhada com Deus termina num desfecho promissor na vida eterna, na sua plenitude. O desfecho do plano da redenção final termina com a vinda do Senhor. Ele diz, a vinda do Senhor está próxima. É claro que esse próximo é do ponto de vista de Deus. No nosso calendário, às vezes é difícil lidar com isso. E qual é o problema? Enquanto a gente carrega as cargas pesadas e temos as mochilas nas costas e nessa caminhada a gente acaba arrumando confusão um com o outro. Ou povo difícil, esse povo de Deus, desde sempre. Então ele diz, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. Eu gosto de dizer uma frase meio pesada, que alguém diz, Saião, qual é o grande inimigo do povo de Deus, da igreja e tal? Será que é o demônio, né? Será que é o mundo lá fora que ameaça a gente? Olha, parece que em muitos momentos o maior inimigo foi o próprio povo da comunidade da fé, porque eles tantas vezes conseguem desnecessariamente arrumar uma relação conflituosa um com o outro. É divisão desnecessária, é uma fragmentação exagerada, é uma atitude do tipo, olha, a minha denominação, a minha postura, a minha convicção, a minha particularidade teológica me faz melhor do que os outros. Pessoal, não é por aí. Então, o perigo dessa relação problemática aparece, e aí que a gente vai ver que a tribulação, além de ser um teste para a gente desenvolver essa paciência, essa perseverança, ela também é um teste para ver como é que a gente consegue continuar fazendo a oração do Pai Nosso. Como é que a gente consegue continuar numa relação adequada com os irmãos e não permitir que isso vire conflito? Porque você já parou para pensar? Às vezes a gente reclama dizendo, as pessoas não acreditam em Deus, têm o coração duro, não querem ouvir da fé.
Mas quantas guerras, quantos conflitos, quantas coisas estranhas demais do ponto de vista de Jesus e dos discípulos primeiros aconteceram na história em nome da fé. Como é que a gente depois vai falar, olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, se o pessoal escuta um monte de coisa que parece mostrar outra direção? E aí, Tiago prossegue e vai adiante, dizendo, escuta, vamos acalmar e fortalecer o coração? Vamos aprender a andar adiante no momento da tribulação? Pois é, então vocês viram, a primeira lição vem da realidade da natureza à nossa volta, da experiência do agricultor. Mas não para aí. Olha, por exemplo, o que ele vai dizer a partir do verso 10. Veja o que os profetas falaram como exemplo de paciência diante do sofrimento. Vocês ouviram falar? Olha que coisa, ele lembra da perseverança ou da paciência de Jó. Os tradutores eles ficam numa dificuldade de traduzir essa palavra. Alguns preferem paciência, outros preferem perseverança. Na verdade, a palavra engloba os dois aspectos, E vejam o fim que o Senhor lhe proporcionou. Ou seja, a gente deve olhar que o que está acontecendo conosco na tribulação, o que está acontecendo conosco no momento difícil, daquilo que parece desestimular a nossa fé no contexto individual e de comunidade, é exatamente essa situação tão complicada e difícil que a gente enfrenta, mas nós não só podemos ver a maneira como Deus nos ensina por meio da ordem natural, mas podemos olhar que o que está acontecendo conosco não é novidade nos projetos de Deus. Veja que foi lá atrás assim. Deus não liberta o povo para colocar na terra prometida no dia seguinte, não, esse povo passa pelo deserto. Deus não fala com Abraão, com Moisés ou com Jeremias de uma maneira que no dia seguinte está tudo tranquilo, porque foi Deus que falou, então as coisas estão absolutamente conforme o que a gente gostaria que estivesse. Não. Então ele diz, olha, vejam que nada disso está fora do projeto de Deus. E o que o nosso coração que perde força começa a ter no momento desse? A gente começa a desanimar pensando, será que Deus realmente vai com a minha cara? Será que Deus realmente está a fim de me abençoar? Ou será que Deus tem algumas pessoas legais assim, que Ele gosta e no meu caso eu estou lá na rabeira da comunidade e eu não estou nesse cenário? Aí ele diz, pessoal, preste atenção, nada disso representa a realidade final da coisa, porque o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. E o que a gente precisa entender? Que todo esse caminho de tribulação, todo esse caminho de fragilização dos nossos projetos, vamos dizer, autocentrados imediatos, todo esse caminho precisa ser esvaziado. Por isso Tiago vai dizer uma coisa, olha, a gente está acostumado a dizer o quê? Dizer as coisas como se tudo estivesse debaixo do nosso controle. E essa tribulação, esse momento difícil, tem o propósito de nos ensinar a ir numa direção diferente, porque Deus quer que a gente esteja servindo no reino. Quer nos encaminhar para ser, vamos dizer, fonte de bênção na vida das pessoas. Quando a gente não está preparado, a gente faz o quê? A gente perde força no coração, a gente não tem perseverança, a não ser que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, e a gente começa a se queixar um do outro. Todo esse processo de dificuldade tem o potencial de nos ajudar a vencer isso. Por isso o texto vai dizer para a gente essa palavra, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, para que vocês não caem em condenação. Inclusive, na versão a mensagem, a maneira de expressar isso ficou muito interessante, porque o texto ali vai dizer, olha que coisa interessante, parem de dizer coisas como, juro por Deus, deixe de impaciência, fazendo juramentos para apressar Deus, tá vendo? Tá pegando onde é que está o foco da coisa? Digo apenas sim ou não, apenas a verdade, as suas palavras não poderão ser assim usadas contra vocês, quer dizer que quando uma pessoa tem o controle
controle da realidade dos projetos da vida apenas nas suas mãos, o que acontece? Deus deixa de ser Deus. Deus passa a ser algo a ser utilizado, a semelhança da mentalidade que existe no paganismo, onde você faz uma negociação, onde você faz um ritual mágico para manipular a divindade, para fazer as coisas do jeito que você deseja, a partir das suas intenções puramente autocentradas e egocêntricas. Não funciona assim. Então essas frases religiosas, né, de jurar, que parece espiritualidade diferenciada, Tiago diz, não é nada disso. Não procurem apressar a Deus por meio de frases vazias que não levam a nada. Deus quer abençoar você por meio de uma jornada desafiante para que você cresça na fé, na sua relação com Deus, através de uma perseverança de uma fé amadurecida e com as pessoas que seguem juntos nessa caminhada da fé. Do contrário, a gente só vai ter uma atitude infantil e indevida diante dos outros irmãos na fé, que é queixa e reclamação uns contra os outros, uma das maiores enfermidades na história da fé. Mas a coisa não termina aí. Tiago vai prosseguir nesse desfecho do seu livro extraordinário, e ele vai dizer para a gente agora, né, lendo o texto do verso 13 em diante, algo que chama a nossa atenção, e eu acho assim, espetacular o jeito direto, objetivo de Tiago. Sabe aquela pessoa que você vai conversar, nunca sabe o que a pessoa está dizendo, porque é uma enrolação do começo ao fim, é um negócio assim que dá nos nervos. Então fala logo, o que você está querendo dizer, né? Tiago não tem isso, ele é bate-pronto, ele é direto e ele diz, entre vocês há alguém que está sofrendo? Existe. Então, olha, vamos procurar uma explicação muito grande na teologia, vamos ver se essa pessoa tem alguma culpa nesse sofrimento, vamos ver quem sabe outra pessoa tem. Não! Que essa pessoa ore. Alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E Tiago vai adiante e diz, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Que coisa impressionante essa história do óleo da unção e essa conversa da tribulação. Eu faço questão de ler na mensagem para ressaltar alguns aspectos assim importantes que acabam ficando nítidos nessa transposição para a realidade de hoje. Vocês estão sofrendo? Orem, sentem-se bem, comecem a cantar. Estão doentes? Chame os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los em nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los. E se tiverem pecados, serão perdoados, curados por dentro e por fora. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse e não choveu nem uma gota durante 3 anos e meio. Depois orou para que chovesse e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Então, o que acontece? Já que nós não temos o controle,
Já que a gente não tem condição, como o agricultor não tem, de manipular a chuva para fazer a coisa funcionar como ele deseja, já que a gente tem toda a história contando como Jó e outros profetas do passado foram ensinados por Deus, quando a coisa apertar e a gente tiver esse grande momento de tensão e de tentação, de desanimar ou de reclamar e de entrar numa relação de ruptura com os outros porque a gente não está legal, o que a gente faz na prática quando a coisa está difícil? Eu acho impressionante Tiago dizer, escuta, você está sofrendo? Então não é para fazer explicações mirabolantes, não é para a gente fazer qualquer coisa que pareça complicada demais. O foco é claro, faça oração, porque você precisa entender que você depende de Deus. A oração é a confirmação concreta de que a gente de fato acredita que Deus tem poder e é misericordioso e tem a sua mão de supervisão sobre tudo. Então esse é o conselho. Você está feliz? Está alegre? Qual é a referência? Você de novo volta isso para Deus, está vendo? Que o foco é esse. Você está numa situação difícil, oração intercessória, se volte para Deus. E se você está muito feliz, cante. E de repente surge esse texto que muita gente às vezes presta atenção e fala, ih, Sayão, que história é essa? Alguém está numa situação muito difícil, alguém está doente, o que deve ser feito? Chame os líderes, os presbíteros da igreja para fazer oração com óleo. O que a gente entende aqui? Quais são os possíveis problemas de entendimento inadequado desse texto? Primeiro, veja bem, não aparece aqui a ideia de que existe um poder no óleo, ou melhor falando, no azeite de oliva. Tiago não diz, pessoal está doente, distribuam azeite para todo mundo aí, ó. E aí o pessoal que tocar nesse azeite especial, nesse, como dizem alguns, óleo ungido, eles serão curados. Não diz isso. E nem diz que a liderança da igreja deve chamar as pessoas para o culto do azeite, a noite do óleo. Não aparece isso. O que aparece? Está dizendo o seguinte, que a pessoa que está doente, para mostrar que qualquer situação na vida precisa se remeter a Deus, o Deus da tribulação, o Deus que nos convoca à perseverança, o Deus que nos chama a uma convivência fraternal na fé, você apresenta isso diante de Deus. Como? Como uma expressão de fé concreta. Observe que não é a orientação que os presbíteros da igreja, a liderança, a igreja primitiva tem uma liderança plural, né? Não é que essa liderança da igreja vai chamar as pessoas para um grande encontro de derramamento de óleo e de azeite. Não, é a pessoa que deve chamar alguém para que se faça oração. Mas a pergunta é, e por que óleo? Por que azeite de oliva? Existe algum poder especial? Porque nós estamos no ambiente do Israel antigo. A realidade da vida do Israel antigo, as três coisas mais comuns do dia a dia são pão, azeite e vinho. Isso faz parte dessa realidade cultural. Então, o azeite era usado por uma série de coisas. O azeite passava por três prensagens. Ele servia de alimento, ele servia de cosmético e de limpeza, servia de combustível. O azeite está presente em tudo. Então, por que se chama? É apenas uma maneira concreta e expressada publicamente de demonstrar fé. E aí vem uma coisa muito interessante. Apesar de termos tribulação, apesar de sermos chamados à perseverança, tantas vezes Deus poderosamente age na nossa vida com ações milagrosas de cura, de libertação, de poder para a sua honra e para a sua glória. O que a gente não pode deixar é de continuar adorando e glorificando a Deus, tanto nos momentos difíceis como nos momentos especiais. E aqui, Tiago aponta para isso. Olha, vocês tenham fé que Deus tem esse poder
e vocês devem fazer essa unção em nome do Senhor, e nesse caso a oração da fé, feita com fé, curará o doente e o Senhor o levantará. E é interessante, uma coisa que chama a atenção, que não parece assim tão claro a princípio, que se ele tiver cometido pecados, ele será perdoado. Parece que o contexto aponta para a gente que existem enfermidades que são decorrentes da relação quebrada entre as pessoas quando elas se queixam umas das outras. Há uma coisa envolvida, porque não parece. Interessante que o Novo Testamento não apresenta nenhum caso concreto da cura de um cristão. Geralmente quem são curados são os descrentes que chegam e recebem a cura e creem em Jesus. Não há uma promessa que todo cristão vai ter todas as suas enfermidades e problemas resolvidos. Você vê que Paulo deixa Trófimo doente em Mileto, você vê que ele não cura o Timóteo das suas dores do estômago, ele mesmo tem um espinho na carne para enfrentar. Então, assim, não é que existe uma ideia de cura generalizada, mas aqui há uma expectativa de cura muito clara que parece estar associada com esse fato de ter cometido pecados. E os pecados que estão em vista aqui têm claramente relação com a comunidade, porque nós somos chamados para sermos irmãos uns dos outros e para servirmos uns aos outros no reino de Deus. E quando a tribulação nos desanima, e quando a gente tem o coração enfraquecido, e quando a gente perde tempo tendo conflito um com o outro, a gente precisa de um redimensionamento. E às vezes isso pode ter desdobramentos de enfermidade na vida das pessoas. Muitos estudiosos hoje dizem que uma grande parte das nossas doenças são decorrentes das nossas relações psicossomáticas. É possível que isso esteja em vista aqui. Tanto que é interessante que o texto vai dizer na sequência: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha que coisa interessante. Ao contrário dessa ideia sacerdotalista, dessa ideia elitista, dessa ideia de que existe um ungidão do Senhor, na hora de fazer a oração de fé, apresentada concretamente, que aqui ela é feita com a unção com óleo, e ela pode ser feita em outros ambientes de maneira diferente, o que é importante é a pessoa necessitada pedir oração, apresentar-se como tal e receber a oração da própria comunidade, da liderança como um todo. Ele deve mostrar sua necessidade, a sua expectativa de fé. Mas como tem essa associação com os possíveis erros e pecados que estão aqui, é interessante que quando alguém comete erro, ele precisa acertar com as pessoas envolvidas. Não é confessar o pecado para o líder espiritual que está numa posição superior. Não diz, chame o líder principal, o apóstolo, o presbítero, o bispo, o fulano de tal e confesse para ele. Não. Se trata de confessar os pecados uns aos outros, porque no texto está falando de queixas uns contra os outros. Então a ideia é, olha pessoal, nós estamos juntos, a gente está carregando um peso, nós estamos na caminhada da fé. Então quando a coisa ficar difícil, chama o outro e diz, meu irmão, eu pisei na bola com você. Eu fiz uma coisa errada contra você. Olha, eu talvez nem com total intenção aqui agi dessa maneira, então confesse os pecados uns aos outros, não como se fosse um meio em que a pessoa é um intermediário diante de Deus, que ninguém é perdoado por buscar uma pessoa como alguém que é mais espiritual e ajuda a pessoa a ser perdoada. Não, o importante é confessar, é reconhecer o erro. Importante é a pessoa, inclusive, livrar o peso do seu coração diante de quem está enfrentando e ele acertar a situação com a outra pessoa, até porque os dois são irmãos na fé. E é interessante, a oração de um justo, aqui fala, orem para ser curados, para serem curados, o que mostra que parece que nesse caso a situação de cura aqui está relacionada com esse aspecto relacional quando a comunidade da fé é prejudicada e deixa de ser uma comunidade de
serviço no reino de Deus, de bênção para as pessoas. Aquilo que deveria, né, existir para que a gente junto fosse canal de bênção, virou uma coisa de uns contra os outros. Não. Por isso, o texto vai dizer de maneira muito desafiante que essa oração poderosa, terapêutica, quer dizer, você submete tudo isso diante de Deus. E qual é a grande motivação porque isso vai dar certo? Bom, se a gente olha para a história de Jó, não tem ninguém em sã consciência que diz, nossa, eu estou sofrendo mais que Jó. Esse sujeito é maluco, não tem isso. Então, se Jó termina a sua jornada ensinado e abençoado por Deus, com certeza nós também chegaremos lá. Se tem alguém que eu posso dizer que era a fragilidade total em pessoa, que inclusive pediu para morrer, é o Elias. Então, junto com Jó, chegou Elias. Aliás, os dois pediram para morrer e detestaram o dia em que nasceram. E o Elias chega aqui para dar bom dia para você, bom dia para mim, e a gente vai entender como é que essa tribulação tem a relação com o óleo da unção e o índice. Elias vem nos ensinar de montão. O que ele diz? O texto diz, ó, Elias era humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, não choveu. Quer dizer, doideira. Você viu que anteriormente falou de chuva, que ninguém tem controle sobre a chuva. O agricultor é obrigado a pensar com paciência e perseverança, porque só vai chover quando tem que chover. Elias quebrou essa regra. Elias mudou tudo. O Elias que queria abandonar a vida, que se sentia sozinho, que não tinha ninguém mais fazendo nada no reino de Deus, que achou que Deus tinha viajado e esquecido o seu projeto aqui, o homem orou e desceu a água, a chuva. Os céus enviaram chuva. É muito interessante esse jeito judaico, né, de evitar falar Deus e usar a palavra céus pelo respeito profundo. E a terra produziu os seus frutos. E aí a gente chega no ponto final. Preste atenção. Porque Deus quer mandar tribulação na sua vida? Para que você aprenda a sentir o sofrimento que está na vida dos outros. Por que Deus quer que a gente desenvolva a perseverança? Porque se a gente está no nosso conforto pleno, e a gente vê as outras pessoas aqui, o que a gente faz? A gente julga, mete a boca e entra num processo de queixa, para que a gente desça do pedestal e entenda que todo mundo é a cara de Jó e de Elias. Deus chama a gente, através da tribulação, através dessa caminhada de perseverança, para a gente fazer o que mais importa, que é servir o nosso próximo. Como? Trazendo ele de volta. Olha que coisa impressionante. Se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, veja, isso vai acontecer. O pessoal em Tiago está balançando. Você lê as cartas do Novo Testamento, está todo mundo se desviando da verdade todo dia. A questão é o quanto se desviam. Porque a gente é cabeça dura. A gente quer seguir o nosso caminho, a gente vai lá, quebra a cara até Deus trazer de volta. Então, quando isso for acontecer, e isso acontece aqui porque o pessoal está numa situação complicada, é o pessoal que está mais abastado, discriminando quem é pobre, é o pessoal explorando o outro, é uma situação difícil na comunidade da fé. Pois quando isso acontece, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados, né? Não, achei legal a mensagem dizer, né? Se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. O que a gente faz? No caminho normal, indevido do nosso coração, longe do ensino de Tiago, a gente começa a exagerar na importância do nosso momento de dor na tribulação. A gente perde força, a gente desconecta essa fonte de fé e vida. Com a ansiedade, o nervosismo e a perturbação, a gente passa a se queixar uns dos outros e entrar numa caminhada problemática. E aí a Bíblia diz ao pessoal, vamos voltar aqui, preste atenção. Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, todo-poderoso, então aprendam a caminhar e aprendam o que é perseverança e o que é paciência. Você precisa disso. Depois, olhem
para a realidade tudo o que acontecer com vocês, não tente caminhar sozinho. Não transforme a sua alegria numa festa particular. Cante louvores, agradeça a Deus pela coisa boa que aconteceu com você. Não é assim. Tá difícil? Também não se feche no seu canto ali. Aprenda a colocar o sofrimento diante de Deus. Dedique-se à oração. Complicou muito, tem uma doença. Será que essas doenças são só doenças ou são doenças que envolvem a nossa relação prejudicada da fé? Se for, apresente isso e a comunidade com a liderança representativa vai interferir através da oração e Deus faz coisas bonitas. Bonita de que jeito? Do jeito que ele fez com Elias. Se ele fez com Elias, que era o cara que queria morrer, você acha mesmo que ele não nos abençoará? E lembre-se, o que Deus quer com tudo isso? Que a gente deixe de ser a comunidade da reclamação, a comunidade que virou refém da tribulação, que a gente encha de esperança o coração e que a gente traga de volta aquele que se perdeu, o seu irmão, para servir de coração. Deus abençoe a nossa vida e nos ensine através dessa poderosa unção de Tiago, unção que nasce impressionantemente da tribulação. Amém.